Amém? Que palavra linda que o Senhor me deu nesse dia. Que a gente vai pregar ela aqui à noite, né? Mas o Senhor está falando desde de manhã. Eu acho que desde quarta-feira ou quinta-feira, o Senhor tem começado a ministrar essa palavra. E como é gostoso ouvir. Eu falo que eu gosto muito dos ministérios que nós temos. Eu amo a intercessão porque Deus, Ele nos dá, Ele fala aquilo que está no coração, Deus nos dá a carga do coração dEle. Para que a gente possa interceder. Então, para você poder interceder, se colocar na brecha de qualquer coisa, Deus, Ele te fala. Deus, Ele te dá sentimentos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você ouvir a voz de Deus, você ouvir os sentimentos de Deus. Da mesma forma, eu falo que eu amo o discipulado. Que para a gente poder discipular alguém, para a gente poder dar um alimento para alguém, o Senhor precisa dar para nós primeiro. Se você está estabelecido para fazer a comida, o chefe, ele tem um privilégio de experimentar a comida antes. Cara, e a gente experimenta vários pratos. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso quando chega nas terças-feiras, Deus, Ele começa a falar já no nosso coração. É isso, a palavra está aqui, está ali. É isso, eu quero que você ministre isso, enfatiza isso, porque o tempo é disso, porque eu quero fazer isso. O que está acontecendo no reino do Espírito é isso, por causa desse cara. O privilégio, você fica ouvindo ali, você fala, é maravilhoso, cara. É maravilhoso você ouvir a palavra quando alguém te prega, mas é mais maravilhoso ainda quando você ouve direto do trono. Aleluia. É bom demais, né, Vagnão? Estremece a gente por inteiro, cara. Pega um cara desse tamanho, de quase 2 metros de altura, com 115 quilos, vai parecendo uma criança, parecendo um bebê. Mole, mole, mole. É só ele, cara. Você ouve essa voz, ela te treme por dentro. Eu amo o evangelismo, porque, cara, quando você está pregando para alguém na rua, cara, Deus começa a falar coisas que você não sabe, que você não entende. Parece que você está falando nada com nada e a pessoa está chorando. Você fala, eu falei a abóbora azul, o céu vermelho e o carro branco. A pessoa chora. Você fala assim, não falei nada com nada, só sei que está batendo ali testificando. Você sente aquela alegria do Pai, porque para nós pode ser que não pareça muitas vezes que não tem sentido, mas para Deus tem. Mas de tudo isso daqui é a nossa dependência no Senhor. Por isso que ouvir a voz dEle é algo que é incomparável. Mas para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente tem que ter responsabilidade. Deus, Ele não fala à toa. Deus, Ele não lança semente ao ar. Deus, Ele lança semente em lugares certos. Então, já fica aqui o primeiro apelo, não tem sim a ver uma parte da palavra, mas eu sinto que o Senhor está tomando a minha boca aqui para falar isso. Aleluia. Você quer ouvir mais a voz de Deus? Então pega a mão no arado. Põe a mão no arado, irmão. Você quer ouvir Deus falar com você? Vai trabalhar para Ele. Você quer ouvir uma direção de Deus? Quer ouvir um sentimento de Deus? Fala, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer isso aqui, o que o Senhor precisa? Toda a palavra, eu nunca vi ninguém aqui de Gênesis e Apocalipse que Deus tomou. Está brilhando, com as pernas quebradas, mas está brilhando. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos entrar na palavra agora? Está dado o recado aí. Quem quer trabalhar aqui para o Senhor no ano de 2025? Quem quer? Quem quer se aprofundar mais no Senhor aqui no ano de 2025? Quem quer ouvir mais da voz dele aqui? Quem quer ouvir dos tesouros escondidos aqui do Senhor? Glória a Deus. O zelo do Senhor. O Senhor começou a falar a respeito do zelo hoje, desde quinta comigo. Só fui entender que era sobre o zelo hoje mesmo. Mas em 34:14 fala assim: porque não adorarás outro Deus, pois o meu nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso, Ele é. Em Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:24 fala assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Então, primeiro, Deus, Ele é zeloso. E Deus, como está aqui em Deuteronômio 4:24, porque o Senhor é teu Deus,
é fogo que consome. É Deus zeloso. O que é ser zeloso por algo? Vou dar um exemplo. Eu sou zeloso pela minha esposa. A palavra zelo vem do zelar, do cuidar. Mas quando a gente pega no original da Bíblia, ele te dá em todos os sentidos, os ciúmes. Você ter zelo de algo, você só tem zelo daquilo que você tem ciúmes. Você zela por aquilo que você tem ciúmes. Vou dar um exemplo. Eu gosto de relógio. Por um tempo eu abri mão, depois Deus começou a me restituir. Eu falei, opa, posso ter de novo. Isso não está mais no meu coração. E Deus que está me dando. Então eu gosto. Eu cuido dos meus relógios, como pulseira, limpo. Uso um, uso outro, boto para carregar um. Eu cuido. Eu gosto das minhas pulseiras, eu cuido. Eu sei onde está cada uma. Eu sei aquela que está aqui, aquela que está ali. Aquela que eu deixo para eu poder usar no dia a dia. Eu sou zeloso. Eu zelo por aquilo que eu tenho. Eu gosto de tênis também. Estava falando para a Rafa, não vejo a hora da outra mulher para poder limpar meus tênis. Eu zelo por aquilo. Deus me deu. Eu gosto de zelar por aquilo. A minha esposa, minhas filhas. Se eu vejo um homem com uma fé com as minhas filhas ou com a minha esposa, o que eu vou fazer? Já vou cercar. Vou deixar? Não, eu não vou. Você está vendo que está vindo, o cara vindo, sei lá, falar umas besteiras, umas asneiras. Eu vou deixar? Não, vou me levantar. E eu não vou deixar tocar, não vou deixar falar, não vou deixar de jeito nenhum, cara. Eu vou zelar por elas. Isso é você ter zelo, isso é os ciúmes. E se, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas se eu vejo a minha esposa olhando para um outro rapaz, agora vamos mais profundo aqui. A gente está falando de casamento, homem e mulher, da mesma forma como nós estamos falando de Cristo e a igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Então, se eu vejo a minha esposa olhando para um outro homem, o que vai arder em mim? Os ciúmes, o zelo. Cara, mas isso é meu, ela é minha. Ela é minha carne, minha esposa. A palavra profética, a palavra diz que ele é consumidor, ele é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando você zela por algo, você vê que esse algo está indo por um caminho diferente, você está perdendo esse algo, algo te consome. Você já viu um cara, imagina lá, você está com o seu carro e vê um cara querer roubar teu carro, você está pagando as prestações sem seguro, o cara vem para roubar teu carro, você arranja os dentes, fala assim, fujo, dou no cara, corro, entrego, o que eu faço? Ou quando você cuida daquele carro que você tanto gosta, encera, vai lá e bate. Meu Deus. Aquilo te esmiuça por dentro, acende um fogo dentro de você, acende uma ira dentro de você. Esse é o fogo consumidor de Deus. Em Salmo 79 fala que, até quando, Senhor, a sua ira estará acesa pelo seu zelo? Quando Deus ele vê algo, assim somos nós. Então Deus ele separou o povo dele, para andar com ele. Vós sois santos, ser santo é ser separado, santificado para Deus. Nós somos comprados e santificados por um alto preço, que é o sangue do Senhor Jesus. Essa é a única maneira de sermos santos, amém? Ninguém é santo por si só, mas nós somos santos através de Jesus, nós somos santificados. E aí Deus olha para você e fala assim, purifiquei, paguei um alto preço, dei o meu filho. E está correndo atrás de outros deuses, está correndo atrás de outros amores, estão se prostituindo com outras coisas. Da mesma forma como arde essa ira em nós, nos consome algo, por aquilo que nós zelamos e amamos, assim se acende a ira e o zelo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja. É um tempo onde o zelo do Senhor tem entrado na casa. O zelo é o fogo de Deus. Eu fiquei espantado hoje, eu falei assim, Rafa, que coisa muito louca, porque todas as vezes que o zelo, Deus se levantou pelo zelo dele, o que veio foi fogo. Todas as vezes. De Gênesis a Apocalipse, procura sobre o zelo do Senhor. Ezequiel fala, meu zelo vai consumir tudo. Vai consumir com fogo e fogo consumidor. Eu vou consumir os inimigos do meu povo pelo meu zelo.
Eu vou derramar um fogo sobre o meu povo pelo meu zelo. Cara, quando Deus fala assim, eu tenho zelo por você. Glória a Deus. Porque pode passar o que for, Deus não vai deixar você sair da linha. Deus, ele vai te quebrar no meio. O fogo dele vai consumir tudo à sua volta. Simplesmente porque ele te ama. Simplesmente porque ele tem ciúmes de mim e de você. Eu dou glória a Deus. Falo, Deus, estou em boas mãos então, não está nem na minha, está na tua. Às vezes a gente toma um tapinha aqui, toma um tapão ali, uma chinelada ali, se faz, mas vai indo, mas vai endireitando no caminho. E desse caminho a gente não pode sair. Salmo 69, versículo 8 fala assim: o zelo da tua casa me consumiu. Essa palavra, quem disse, está em João 2. Vamos lá em João 2. João 2, a partir do versículo 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembre-se dos seus discípulos de que está escrito, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Perguntar-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? O que o Senhor está querendo mostrar com isso, Senhor? O Senhor vem aqui no meio da casa, no meio do templo, destruindo, tirando os cambistas, expulsando os bois, expulsando as pombas, virando a mesa e jogando dinheiro para longe. O que o Senhor nos mostra com isso? Tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E o Senhor Jesus, ele fala assim, aqui eles estão vendo o que? O zelo. Os discípulos lembraram: o zelo pela sua casa me consumirá. E Jesus responde: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Pois quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amados, o Senhor Jesus está falando o seguinte: essa aqui é a casa do meu pai, mas esse templo aqui, que vocês estão fazendo o comércio, eu vou edificar um novo templo, e esse templo é o meu corpo, e nós, igreja, somos o corpo de Cristo. E o Senhor está falando: nessa casa não façais negócio. Nessa casa aqui, tira todos aqueles que se prostituem, todos aqueles que comercializam, aqui não entra. O Senhor Jesus, ele está purificando o templo. O Senhor Jesus, ele está purificando o altar. Está purificando a casa, não só um templo físico, mas como ele faz também dentro dos nossos corações, que somos templo de habitação do Senhor. O Senhor, ele começa a expulsar tudo, começa a queimar tudo, tira tudo. Esse é o zelo do Senhor. O Senhor é quem limpa, quem purifica. Falando sobre esse é o zelo do Senhor Jesus. Ele é a primícia de tudo. Não há ninguém mais zeloso para com as coisas do Pai como o nosso Senhor. E o zelo, o Senhor está procurando o zelo dele. O Senhor tem acendido um fogo. Como as palavras elas se linkam, né? Eu lembro da última pregação, da última vez que eu preguei nos jovens, quando foi no outro templo. O Senhor falando sobre o fogo dele. Que a fornalha estava acesa e entra quem quiser. E que ia queimar muita coisa. E ali de então, o fogo é que nem Nabucodonosor. Aumenta mais! E glória a Deus, cá estamos nós.
sendo purificados por este fogo. E hoje o Senhor fala que este fogo que o Senhor tem acendido para nos purificar é o zelo dEle. É o zelo pela casa dEle. É o zelo pela promessa dEle. É o zelo dEle pelas nossas vidas em ciúmes. Em ciúmes. Em 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis 10. Não, errei. Anotei errado. Jeú, Eliseu, ele vai lá e chama o servo dele. É 2 Reis 10, desculpa. 2 Reis capítulo 10. A palavra fala que, nos conta a história de Jeú. Quando Elias vai lá, sobe aos céus, e o Senhor fala para Elias, então faz o seguinte, vou te tomar, mas unge Eliseu em seu lugar, Jeú como rei, dá as ordenanças lá e Deus toma, e ele pega e... Obrigado, Varão. Então Eliseu vai lá e cumpre aquilo que Deus havia ordenado, e manda um profeta, um servo cingido, fala, você vai até Jeú, você vai ungir ele. Você vai chamar o comandante do exército, que é Jeú, você vai ungir ele como rei, e vai dizer as minhas palavras a ele. Então ele chega lá para Jeú e fala assim, tem um recado. Ele fala assim, para quem? Para você, comandante. E aí ele vai lá, unge, e fala assim, o Senhor te constituiu como rei de Israel. Vai lá, porque eu vou te entregar na sua mão a casa de Acabe, você vai matar todos os homens. Você vai dar fim a Jezabel. E eu quero ler com vocês, perto do versículo 16. Jeú encontra Jonadab, a partir do 15. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu-lhe Jonadab, tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir ao seu carro consigo. E disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim, Jeú o levou no seu carro. Depois, tendo Jeú chegado a Samaria, vamos ler. Jeú, tendo chegado a Samaria, referiu todos que ali ficaram de Acabe até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Cara, um dia eu acordei com Deus me falando essa frase. Eu procuro por aqueles que zelam em cumprir a minha palavra. O Senhor me disse essa frase 3 vezes. Eu procuro por aqueles que zelam em cumprir a minha palavra. Como o Senhor Jesus, ele zelava pela casa do Pai. O zelo da casa o consumia. Aqui Jeú, ele é imparável. E ele fala assim, esse é o meu zelo para com a palavra do Senhor. E eu vou fazer. Olha aqui, ele fala para Jonadab, olha e veja o meu zelo pela palavra do Senhor. Vamos ver tudo aquilo que o Senhor tinha para Jeú, como ele cumpriu. Ajuntou Jeú a todo o povo e disse, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú porém muito servirá, pelo que chamei agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores, sacerdotes, não falte nenhum. 20, disse mais Jeú, consagrai uma assembleia solene a Baal, proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros para todo Israel, vieram todos os adoradores de Baal, colocou todos os adoradores de Baal num lugar só. Ele falou, vamos adorar Baal agora. Vem todo mundo para cá. Porque Acabe adorou pouco, a gente vai adorar muito. E quando ele faz isso, então Jeú disse ao vestiário, tirar as vestimentas para que todos os adoradores de Baal, e o fez. Encontrou Jeú Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede, para que não há aqui entre vós alguns dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal, porque eu não vou ferir nenhum daqueles que é do Senhor.
Aqui só vai perecer aqueles que são de Baal. E entrando, eles ofereceram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da parte de fora 80 homens. E disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que deixar escapar responderá pela vida dele. Se fugir um, vai pagar pela vida dele. Sucedeu que, tendo acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos guardas e os capitães: entrai e feri-os, que nenhum escape. Feriram-os a fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal. Jeú fez uma chacina, velho. Mas ele fez o que Deus havia ordenado. Eu vou cumprir a palavra do Senhor ao pé da letra. Eu não vou parar. Aqui ele matou todos os adoradores de Baal. Pelo que disse o Senhor a Jeú, versículo 30, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo o que era meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Amados, quando nós nos levantamos no zelo do Senhor para cumprir a palavra dele, para fazer aquilo que o Senhor disse, Deus ele faz uma aliança conosco. Deus ele tem uma aliança para todos nós aqui nessa noite. No decorrer da palavra a gente vai nos aprofundar ainda mais nessa aliança. Mas Deus está procurando aqueles que são zelosos para cumprir a sua palavra. Aqui, primeira coisa que ele faz, na hora que ele destrói os adoradores de Baal, Deus já vem e fala: fiz uma aliança com você. Com você e com a sua descendência. Porque o seu zelo tem sido o meu zelo. O zelo de Jeú era o zelo do Senhor pela casa. Mas Jeú não teve cuidado de andar todo o coração, e ele continua. Um pouco antes do versículo 10:1. Aqui depois a gente vê Jeú, ele exterminou toda a casa de Israel. Ele foi e começou a perseguir. Quando ele chega, ele mata o filho de Acabe. E eles falam assim: o filho de Acabe vem vindo, correndo no palácio. Jeú pega o carro com tudo, depois que ele é ungido. Ele pega o carro. Isso daqui está em 2 Reis, capítulo 9. Vamos ler também. Então o profeta Eliseu chamou os discípulos, aqui a gente já falou. Versículo 14. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote e Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou a curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou. Versículo 16. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava na cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia ao seu encontro para que lhe pergunte a paz. Por que esse rapaz está vindo que nem louco para cá? Ele está vindo por bem ou por mal? Vai lá, então, o atalaia fala isso para o rei manda um mensageiro para saber se é paz ou não. Senão a gente se prepara para a guerra. E ele sai correndo. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia, vendo de cima, deu aviso ao rei dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Jeú, ele está tão determinado aquilo que ele ia fazer, que eu não quero nem ouvir aquilo que o rei vai preparar. Eu não quero nem saber, eu não quero tempo de nada. Eu não quero conversinha, eu não quero nada. A paz, o que você tem com paz? Vai para trás de mim. Se passar na frente, se você morre. Eu estou determinado por algo aqui, pelo zelo do Senhor, eu vou cumprir até o final. Jeú, ele vai correndo. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tem tu com a paz? Que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Você também não vai responder nada para o rei, porque quem vai falar sou eu. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Ninse, porque guia furiosamente. Amados, Deus está procurando homens e mulheres que pegam a palavra de Deus e correm de uma forma furiosa. Que não param por nada,
que não dão ouvidos a recado nenhum, que não param no meio do caminho por nada, que não se distraem. Disse Jorão: aparelhe o carro. Ele aparelharam um carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Então o rei de Israel e de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E acharam no campo de Nabote o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz? Enquanto perduraram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o arco com toda a força e feriu Jorão entre as espáduas. E a flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que indo eu e tu, juntos montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, e toma, e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho. Também a este o feriram no carro, a subida de Gur, até o monte, e fugia para Megido, onde morreu. Levaram seus servos num carro a Jerusalém e enterraram na sua sepultura junto de seus pais, na cidade de Davi. Depois ele vem e pega Jezabel. Quando ele vem chegando em Jezabel, já chegou em Jezreel, onde estava Jezabel. Então se pintou Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então o pintou volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: talvez por Zimri, que matou o meu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí de abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com seu sangue. A parede de seus cavalos, e Jeú o atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha do rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que não jamais dirão: esta é Jezabel. Amados, Jeú aqui, ele recebe a palavra que Deus tinha dado para Elias. Elias, no meio da loucura dele, já estava ali, já com medo, foi para a caverna. Deus chamou ele: não quero sair, me mata, sobrou eu. No meio do orgulho dele, Deus fala: tá bom, eu vou te levar, mas eu vou levantar um outro rei, vou levantar um outro profeta. A tua unção vou dividir para outros, e eles cumprirão a palavra. Aí quando Davi ele encontra o rei, ele fala assim: rei, o negócio é o seguinte: eu já derrotei o leão e o urso, porque se levantaram para pegar as ovelhas do meu pai. Davi ele já não era mais amado da casa, ele era mais amado por Deus, mas pela casa ele não era. Pelo próprio pai ele já não era. Estava lá esquecido. Deixa cuidando das ovelhas lá. Aí Deus vê um menininho se levantando contra o urso e contra o leão para defender as ovelhas do pai. Deus fala: opa, se o cara está se levantando assim pelas ovelhas do pai que pouco ama, imagine como ele não vai se levantar pelo meu povo. Se ele zela pelas poucas ovelhas do pai, como ele não vai zelar pelas ovelhas do meu rei. É esse aí que me chamou a atenção. Amados, o nosso zelo, ele constitui, vamos falar um pouquinho agora mais natural aqui. Como nós demonstramos o nosso zelo para com Deus? A forma como você faz todas as coisas. Como que você zela pela sua família? Como que você zela pelo seu trabalho? Como que você zela pelo ministério que Deus entregou na tua mão? Qual o tamanho do teu zelo?
Qualquer coisa te para? Qualquer coisa você joga para o alto? Qualquer coisa você joga no ventilador? Qualquer coisa você chuta o balde? Vamos falar um outro nível de palavra? Qual o nível da tua fidelidade à palavra do Senhor? A nossa fidelidade ela não é para com homens, amados. A nossa fidelidade é para com Deus. Quando nós olhamos para quem nós estamos fazendo, nós falhamos. Davi ele não olhava para o pai dele. Ele olhava por aquilo, ele falava assim, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer com todo o meu zelo, com todo o meu empenho. E não há urso e não há leão que vão tocar nessas ovelhas. Deus falou, pronto. Quem são os Davis aqui? Quem são os Davis que atrás da malhada aqui estão correndo atrás das ovelhas? Esses são os verdadeiros pastores. Que vendo o lobo se levantar, vai lá e defende a ovelha. Ah não tem nada a ver comigo mesmo. Eu estou bem. Que zelo que é em você. Isso não te consome. Você vê o seu irmão se perdendo. Isso não te consome. Você chegar na igreja, vou dar um exemplo aqui, vamos falar mais, não é porque o Bruno está aqui não. Mas eu vejo o zelo do Bruno pelas crianças, cara. São poucos cultos que eu vejo o Bruno e a Jéssica assistir. O zelo deles está em cuidar das crianças, porque das tais é o reino dos céus. Se você se preocupa mais com o seu tempo, com você, do que cumprir aquilo que Deus quer, amado, qual preço você está disposto a pagar? Você quer ser como Davi? Você quer ser como Eliseu? Você quer ser como Jeú? Qual o nível do nosso pacto com Deus? Qual zelo você tem? O presbítero Marcelo mesmo, é outro que me ministra muito. Direto eu chegava na igreja para deixar alguma coisa, pegar alguma coisa. Estava ele lá sozinho montando o som. Quantas vezes eu vi? Passando o cabo. Aí ele ali. Eu nunca falou para ninguém, fazendo no escondido. Você acha que Deus não vê, amado? Não está fazendo para homem, está fazendo para Deus, cara. Que te recompensa é o Senhor. Às vezes nós temos zelo por tantas outras coisas e deixamos de exercer o zelo pela casa do Senhor. Deixamos de exercer o zelo daquilo que realmente toca o Senhor. Qual foi a última vez que você pegou uma causa do Senhor e falou assim, puxa, essa causa está caída aqui, ó. Essa causa aqui está precisando de alguém para levantar. Eu quero ir. Rafinha, vou te expor um pouquinho aqui, tá? Aí quantas vezes ele falou assim, cara, estou cansado, meu, toda hora eu vou ministrar, eu faço com prazer, cara, mas às vezes me cansa, eu quero ouvir um pouco a palavra. Mas pagando o preço, cara. Ele está zelando por algo, Deus falou assim, eu preciso de alguém. Deus, isso vai me custar os cultos, isso vai me custar um tempo livre com a família, isso vai me custar aquilo outro, mas eu estou disposto, pelo zelo do Senhor, para que a sua palavra se cumpra, para que aquilo que é do Senhor esteja em boas mãos, esteja alguém fazendo, eu estou disposto a fazer. Este é o meu zelo. Abram em Neemias 1. Eu fico, cara, admirado hoje como eu fui ministrado por Neemias. Sabe por quê? O cara era copeiro do rei, mano. O cara vivia o bem bom. Comia das finas iguarias. Morava no palácio. Tinha servo para tudo, mano. Cada um fazia, ele não precisava fazer, só fazia o papel dele. O cara era servir o rei. É experimentar a bebida para ver se não está estragada, não está envenenada. Era o papel do cara, a função do cara. E ele fazia com destreza. Até que um dia ele ouviu dizer, e falou assim, como é que está o povo que foi exilado? Uns voltaram, outros não. E ele tem a notícia de que aqueles que ficaram estavam em miséria, de que Jerusalém estava destruída, que os muros estavam derribados e as portas queimadas.
Versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço para a sua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, a quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, ele começa a interceder diante de Deus, cara. O Senhor não chamou Moisés, não chamou Neemias e falou assim, Neemias, estou precisando de alguém aí, mano, pode ser você. Neemias, ele viu a situação. Cara, se o zelo da casa do Senhor não te consome, velho, tem algo estranho aí, mano. O Senhor falava assim, filho, infelizmente, na geração que nós estamos hoje, nós temos vivido mais o eugélio do que o evangelho. A única coisa que nos consome é o nosso umbigo, aquilo que é nosso. Eu não vou abrir mão disso aqui não. Dessa posição, dessa cadeira, desse dinheiro, desse tempo. Não negocio meu tempo não. Eu não vou falar algo aqui para não perder meu galardão. Mas Deus sabe o nosso zelo. Deus sabe o nosso zelo. Eu estava ministrando as meninas porque elas me fizeram uma pergunta. E eu, quando fui responder para elas, o Senhor começou a me ministrar. Eu vou ministrar porque é palavra, mas não para perder meu galardão. Mas a Manuzinha falou assim, pai, e a nossa viagem? Por que a gente não viajou de férias? Eu falei, filha, a gente até queria. O Senhor falou que a gente até poderia. Mas entendi que o tempo dele é para zelar. Então nós entregamos a nossa viagem, as nossas férias ao Senhor. Eu falei, essa é a nossa entrega para o Senhor. Porque o Senhor pediu para a gente fazer isso, isso, isso e isso. Então nós não fizemos por ninguém, filha, nós fizemos pelo Senhor. Eu falei assim, quem vai nos galardoar é o Senhor. Você crê nisso, filha? Creio. Qual é o nosso zelo? Qual o preço nós estamos dispostos a pagar por aquilo que é do Senhor? Às vezes a gente fala assim, mas ninguém pediu. Pô, mano, se você está vendo a situação, se já está ardendo no teu coração, se Deus já te revelou no teu coração, o que você está esperando para se levantar? Se levanta, cara. Aleluia. Neemias 2, versículo 2. Versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, de sobremaneira, lhe respondi, vivo o rei, para sempre. Como não poderia estar triste? Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde os sepulcros dos meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora?
Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, do teu servo, me ache mercê da tua presença, peço-te que me envie ajudar. Amados, ele simplesmente falou assim, rei, eu estou vivendo no bem bom aqui, mas eu abro mão desse palácio para pelejar pela reconstrução do seu templo. Eu abro mão aqui pelo zelo da casa do Senhor. Não me alegra o coração eu estar morando aqui enquanto a casa, enquanto o templo, enquanto a cidade que o Senhor edificou está desolada. Deus dá graça. Vamos para o último capítulo de Neemias, que é o capítulo 13. Quase lavei o púlpito. Olha o zelo de Neemias. Primeiro que ele vê, ele vai depois, ele volta para o rei para dizer tudo aquilo que estava acontecendo, para dar satisfação e prestar contas ao rei. E o povo reedificando, depois de muita luta, porque muitos se levantavam no meio do caminho, para tentar esmorecer o povo, para atacar o povo, aqueles que estavam com bom ânimo para reedificar a cidade. Sambalate, Tobias vinham lá, tentavam desmotivar o povo, tentavam chamar os outros lá, falavam mentira. Ô rei, se você fizer isso aqui, eles vão fechar a cidade, mas nem imposto vão te pagar. Não deixa os caras continuar, não. Ia lá, chamava os inimigos e falava assim, vamos atacar o povo, porque agora os caras vão ficar fortes. De tudo, eles faziam para tentar parar o restaurar da cidade do Senhor. Mas em tudo, aqueles que estavam numa mão, com uma pá, na outra, com uma lança, com a espada, faziam turnos, para não ficar pesado para ninguém. Mas em pouco tempo eles reconstruíram todas as coisas. Muitos podem estar olhando e falando assim, está tudo ruim. Aqui Deus levantou aqueles que zelam pelo Senhor. Aqui o Senhor está trazendo o zelo dele sobre as nossas vidas. E fortalecendo. O Senhor está fazendo alianças aqui. Na próxima palavra a gente vai ver essa aliança. Neemias 13, 15. Naqueles dias vinham em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo, que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos, todas as cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos nesse dia. Neemias fez exatamente o que o Senhor Jesus fez. Os comerciantes vindo para comercializar no sábado, ele fala, não, aqui vocês não vão comercializar. Aqui dentro não vai ter comércio no dia de sábado. Aqui não vai ter o comércio, aqui não vai se prostituir, aqui não vai sujar. Nós vamos zelar por isso. Ele vai lá e dá a louca mesmo em Neemias, cara. E aí os caras fazem o quê? Vão lá e começam a dormir nas portas, na frente das portas, esperando o dia passar para poder entrar. Neemias mais uma vez fala assim, próxima vez que eu ver vocês nas portas aqui, eu vou queimar tudo. Eu não quero nem que esteja nas portas, cara. Esse era o zelo de Neemias, por toda a palavra do Senhor, por tudo aquilo que era do Senhor. Deus pediu algo para Neemias? Não. Neemias ele fez porque o zelo do Senhor o consumiu, o zelo pela casa do Senhor o consumiu. Versículo 20, então os negociantes e os vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois contra eles lhe disse, porque passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizeres, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram vir o sábado. Depois ele fala do casamento misto. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, asmonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonitas e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Condenei eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles e lhe arranquei os cabelos. Cara, Neemias era sanguinário, né, mano?
Mas nós vivemos num tempo na graça. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Não são contra pessoas, mas contra espíritos. Então, se você está com vontade de arrancar o cabelo de alguém, pega esse demônio que está agindo na vida da pessoa. E faz igual o apóstolo nos ensinou. Eu amarro, corto cabeça, perna, asas, tronco, fatio em 1000 pedaços, queimo agora, flambo com o óleo da unção agora. Recolho-os em saco de lixo, boto em correntes aqui, lanço no fundo do inferno até a volta de Cristo. Ponto final. Tortura demônio à vontade, irmão. Você pode fazer isso. Deus, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Quando nós olhamos pelo outro olhar, amados, quando nós olhamos com um olhar de julgamento, nós estamos sendo julgados por aquilo que nós estamos julgando. Nós não estamos falando aqui de pessoas. Estamos falando aqui de corações e de espírito. Desarranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais as vossas filhas os vossos filhos, e não tomarei mais as suas filhas, nem para vós outros, nem os filhos para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Versículo 27. Devos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos nossos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afuguentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei, pois, toda a estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes de todos e dos levitas, cada um no seu ministério, como também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Cara, Neemias foi um cara maravilhoso. Até o salário dele como governador ele não tomava. Até aquilo que era lícito para ele não tomava. Estou indo para o final da palavra, não sei nem quanto tempo eu preguei, mas eu acho que foi pouco. Não sei se foi muito ou pouco. Não estou nem olhando no relógio, não sei nem que horas que foi. Mas abram comigo em Números 25. Olha que coisa mais linda, Deus falando do zelo dele. Números 25. Aqueles que são zelosos para com o Senhor não permitem a contaminação. Aqueles que são zelosos zelam em reedificar aquilo que está destruído. Eu estou falando das coisas do Senhor. E a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Aqueles que se levantam no zelo de Deus, esses recebem impacto com Deus. Da mesma forma como Deus fez com Jeú. Deus ele fez com Davi. Com o nosso próprio Senhor Jesus, que eu não preciso falar nada. Ele é a base de todas as coisas. E aí a gente vê um homem, Números 25, chamado Finéias. Cara, quando eu li o que esse cara fez, através do zelo de Deus, também para purificar. Mas ele não olhou para o lado, não olhou para as circunstâncias, não olhou para os seus irmãos. Ele não ligou pelos sentimentos. Ele não ligou pelo aquilo que estavam falando aos quatro cantos. Ele simplesmente se apegou à palavra do Senhor e a cumpriu no seu zelo. Números 25. Habitando em Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Prostituição de novo, né? Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo cometeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que é a ira do Senhor? É o zelo dele, não é? O zelo do Senhor se levantou, se acendeu contra o povo em Baal-peor, porque estavam se prostituindo.
Havia uma praga no meio do povo. Deus liberou uma praga no meio do povo para matar a muitos. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os o Senhor, ao ar livre. E a ardente ira do Senhor. O que é que consome? O que é aquilo que queima, que é ardente? É o zelo, não é? Deus viu o povo se prostituindo mais uma vez. E a ira, o zelo dele consumiu. O fogo dele entrou. O fogo dele entrou para purificar. E Deus falou assim: você vai pegar os cabeças, ô Moisés, você vai enforcar ao ar livre, para que minha praga cesse. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor, aqueles que se prostituíram, aqueles que se contaminaram, aqueles que emprestaram, que deram o seu coração, aqueles que quebraram a minha aliança comigo. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Ele expõe ali o motivo do pecado deles. E ainda chora, porque está entristecido que vai ter que parar de pecar. Eu vou ter que escolher entre Deus e o pecado. Eu vou ter que escolher entre Deus e a prostituição do meu coração. Eu vou ter que fazer isso. Eles choravam porque eles queriam continuar fazendo aquilo que desagradava a Deus. E a ira do Senhor acesa. O zelo do Senhor aceso. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles de toda sorte, e no meu zelo não os consumi, os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Cara, como Deus me ministra essa palavra. Sabe quem é esse Finéias? Era um cara que ia passar pela Bíblia sem ser citado. Simplesmente existiu. Mas porque ele tomou do zelo do Senhor. E ele fez a expiação e falou assim: cara, se é isso que está ardendo no coração de Deus, é isso que eu vou fazer. Ainda que seja meu irmão, é isso o que eu vou fazer. Deus pediu algo para Finéias? Não, Deus pediu para os cabeças, não foram? Deus disse a Moisés para chamarem os cabeças, e eles estavam chorando pelo pecado. Aí se levanta um menino, porque ele é neto de Arão, filho de Eleazar, filho de Arão, neto de Arão, menino. Pega uma lança, e ele fala assim: não, a palavra do Senhor eu vou cumprir, como fez Jeú, como fez Davi, como fez Neemias. É para limpar essa bagaceira toda aqui que foi feita aqui. Como que é, Senhor? É para fazer como Neemias, é para clamar. Amados, novamente eu vou falar, não estamos falando de pessoas. Eu procurei um para entrar na brecha e não encontrei. Eu procurei um. Cara, onde tem estado o nosso zelo? Como a gente citou aqui pelas coisas do altar, seja para com o Senhor, seja para servir um café, um copo d'água. Está vendo um irmão que não está bem? Fala: ei, cara, vamos junto. Estou guerreando aqui porque a contaminação veio. O espírito de prostituição está querendo vir me sugar, estou confuso. Vamos orar, cara. Vamos para o monte, mano. Vamos jejuar, mano. Vê, está pesado aqui, estou com um monte de dúvida na cabeça, não sei o que está acontecendo.
Quem trabalha para o Senhor não tem tempo de ouvir o inimigo. Agora eu entendi porque o Senhor começou falando sobre o trabalho, sobre o serviço. Não preparei o começo da mensagem, da nossa conversa aqui, da pregação. Não preparei. Mas agora eu entendi como o Senhor está finalizando. Aquele que está trabalhando para o Senhor, que está ouvindo o Senhor, esse não tem tempo para ouvir o inimigo. Enquanto você está com a espada e com a pá na mão para reedificar os muros, aqueles que vêm para tentar te parar, você fala, não. O meu zelo está aqui, ó. O meu zelo está em ouvir. E aquele que ouve o Senhor, amados, não vai dar ouvido a outras vozes. Aquele que ouve o Senhor, a chama do Senhor, ela acende dentro de nós. Enquanto eu meditava na tua palavra, Senhor, trouxe fogo no meu coração. Cara, enquanto você está ouvindo ali, ó, enquanto você está ouvindo da fonte da vida, a vida está impregnando dentro de nós. Nessa noite, termina a palavra aqui. Eu não sei o que o Senhor tem colocado no teu coração, não sei o que tem te... Eu acho lindo as mensagens que você fala assim, quero entrar na intercessão, estou queimando por isso, vamos lá, o caminho é esse aqui, ó, vai orar para Deus falar com você, e vamos para a batalha, vamos nessa. O Vagnão está aqui, o Odilei está ali, quero entrar na diaconia, quero servir por algum motivo, quero servir um copo d'água, quero limpar o chão, quero fazer alguma coisa. Se levante no zelo do Senhor. A aliança do Senhor é para aqueles que zelam cumprir a palavra dele. Afinal, ele procura por aqueles que zelam em cumprir a tua palavra. A palavra sobre essa casa, ela vai se cumprir. Porque a palavra sobre essa casa de que Deus... De que não, né? Porque já é. A palavra sobre essa casa de que ela é uma casa de avivalista. Nós estamos aqui, todos somos avivalistas. Hoje o Senhor está restaurando o altar. Mas o Senhor conta com aqueles que são zelosos. Aqueles que, como Neemias, pagam o preço. Fala, Senhor, eu me abstenho do meu palácio. Me abstenho das minhas finas iguarias. Me abstenho dos meus dias livres. Eu não olho para aquilo que é ruim, amados. Eu aprendi isso com Deus. Às vezes aquilo que pode me afetar o coração, eu não olho. Aprenda a não olhar também. De quinta-feira estamos aqui. De sábado estamos aqui. E de domingo também. Você vê algum peso nisso? Fê? Nenhum. Para mim é motivo de alegria, porque eu sei de onde Ele me tirou. E olhar para trás e ver um gadareno em rumo de uma promessa, e Ele me tirando cada demônio, cada passo que eu dou. Amados, eu olho para onde o Senhor está nos levando e falo assim, Senhor, é só o Senhor para fazer esse milagre, não é não, Tiagão? Só o Senhor para fazer esse milagre. Nós não somos nem dignos dessas promessas, amados. Não somos. O maior galardão é aqueles. O maior galardão é aqueles que fazem pelo zelo, sem que lhes seja pedido. Todos nós somos filhos. Você vê o seu pai fazendo algo lá, meu, pegando algo pesado. Aí você fica olhando. Quase quer andar a escada. Pediu ajuda. Que o temor do Senhor ele venha repousar sobre os nossos corações. Que nós venhamos nos levantar como filhos, amado. Põe a mão no arado, velho. Você não vai se arrepender não, mano. Você está trabalhando para o céu. Você está trabalhando para um reino que é eterno, um reino que é santo, onde você não vai receber um salário por moedas que o ladrão rouba. A gente tem zelo pelas coisas do mundo, mas não tem zelo pelas coisas do Senhor.
Isso tem consumido o coração do Pai, amados. Eu estou falando aqui com dor no meu coração. O zelo do Senhor, o Senhor está procurando aqueles que têm zelo. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quantas vezes nós buscamos a nossa justiça, o nosso reino, o nosso nome, as nossas coisas, os nossos bens, os nossos problemas. Quantas vezes nós fazemos ainda algo pior? Falar, Deus, eu vou todo sábado no teu culto e estou passando esse perrengue. Mas nós fazemos de coração, não por recompensa aqui. Mas Deus é galardoador, irmãos. Faça com o coração no lugar correto. Faça com o coração da maneira certa, do jeito certo. E a maneira certa, o jeito certo é com o coração do Senhor, fazendo para Ele. O Senhor te pediu um sacrifício, nem sempre o sacrifício é dinheiro, amados. A gente acha que todo sacrifício é dinheiro. Deus fala, Senhor, me faz um sacrifício. Quanto o Senhor quer hoje, Deus? Ele é mercenário? Acaso todo ouro e toda a prata não é dele? Deus está procurando zelosos aqui. Aqueles que no zelo do Senhor vão receber uma aliança. Eu vim quando comecei a pregar, eu vi uma aliança, alianças de fogo. Essa é a aliança do zelo do Senhor. O que você começar a fazer, meus amados, não para. Não para. Mas se foi aquilo que arde no meu coração, não tem ninguém fazendo, então é você, cara. Deus chamou você para fazer. O que te impede? Eu e a Rafa, a gente tinha acabado de se converter. Aí a Rafa falou assim, a gente entrou no jejum lá de líquido. Entramos no jejum de líquido e tinha sopa até umas horas, meu, não acabava de sopa, aí era sopa de tudo quanto é tipo, de jeito, tamanho, tempero. E aí no dia que a gente entregou, tinha uma panela de pressão cheia de sopa. E a Rafa falou assim, amor, a gente vai para uma reunião lá em Santana de Parnaíba, vamos levar, se a gente encontrar um morador de rua, a gente leva. Rafa, deixa isso daí, mano, estamos atrasados, vamos logo. Saímos correndo para a reunião, na volta para casa, chega um morador de rua no farol para mim e fala assim, irmão, você pode me ajudar com comida? Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, farol fechado. Eu falei, cara, eu não tenho. Aí ele fez uma pergunta para mim, como está a sua casa no céu? Se é que você tem uma. Cara, eu olhei pro cara, eu tinha uma padaria na frente, eu ia falar, meu, vamos na padaria, eu te pago o lanche. Não está em pagar, está na disposição do teu coração, em fazer aquilo que o Senhor te pediu, colocou dentro de você. Tinha uma viatura atrás, o farol abriu, ela começou a dar sirene para eu sair com o carro, eu saí andando, e aquilo me fervendo. Como é que está a sua casa no céu, se é que você tem uma? Peguei a Rafa, falei, vamos para casa, vamos encher todos os tupperware que tem de sopa, e eu vou vir entregar para esse cara. Eu não ouvi a voz da verdade, né? Não ouvi, o cabeçudo não ouviu a esposa, só para deixar registrado. Tá bom? Ouçam. As mulheres são sensíveis. Eu falei, meu, lascou, velho. Catei, deixei a Rafa na minha sogra, a gente morava perto ali. E eu saí andando no cara em Santana de Parnaíba procurando um cara com um monte de sopa no carro. Eu falei assim, irmão, você viu um cara assim, assim? Não vi não. Cara, onde ficam os moradores de rua? Fica naquela pracinha. Cheguei lá e falei, irmão, tem? Não tem não. Não sei nem quem é. Poxa vida, amor. Quem sabe não era um anjo falando comigo, né? Só sei que no último lugar que eu parei tinha uns 4 moradores de rua. Eu falei, cara, tô procurando um cara assim, assim, assim. Ele falou, cara, não sei não. Eu falei, mas é o seguinte, cara, tem um monte de sopa aqui. Vocês aceitam? Claro, cara. Claro, claro. Sentei com eles ali, comecei a comer sopa com eles.
Porque eu entendi que o propósito não era só entregar. E eu sentei e comecei a pregar, a falar do evangelho para os moradores de rua. Eu nunca tinha pregado para ninguém, amados. Na hora que eu olho, eu estou no meio da madrugada, com 5 moradores de rua, comendo sopa e falando do amor de Cristo. A gente começou um discipulado, eu falei, vamos levar o discipulado. Não, a gente tinha uma célula lá em casa. Eu falei, Rafa, vamos fazer a célula agora na rua, debaixo da ponte. Era loucura, porque toda vez que chegava um morador de rua, a gente tocando violão, batendo o carrão, começava a manifestar. Os caras iam embora xingando, a gente não sabia nem como expulsar demônio. Os caras ficavam lá em cima da ponte gritando. Ah! Eu falava, meu Deus, não joga o cara daí de cima não. Até que um dia você falou assim, pronto, vou levantar vocês. A gente começou a fazer, abrir células, batendo de porta em porta, não é, Betinho? Chegou um momento que tinha tantas pessoas dentro da casa, porque a gente ia batendo de porta em porta convidando. Era na casa do Fred, tinha tantas pessoas que o Fred falou, a casa ficou pequena. Ele morava no Tamboré 5, na casinha individual. E ele falou, a casa está pequena. Deus proveu, com um pouquinho de dinheiro a mais, a casa dupla para o Fred. Simplesmente porque ali estava repousando a arca do Senhor. Até um dia que até a casa grande tinha tantas pessoas que não tinha mais cadeira, não tinha mais onde sentar. Foi crescendo, cara. Mas foi algo que nasceu antes no nosso coração. Estou dando esse testemunho para isso. Se tem algo no teu coração, está queimando aí, velho. O que te impede de trabalhar? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ora ao dono da seara para que envie mais ceifeiros. Mas tudo começa com um ceifeiro. Tudo começa com algo queimando o coração de um homem. Amém, amados? Se coloquem de pé. Se você entendeu a palavra dessa noite, se você quer receber esse zelo do Senhor e se levantar como levantou esses homens da Bíblia, se você quer ser esses homens que zelam em cumprir a palavra do Senhor, custe o que custar, calcula. A palavra diz que aquele que for edificar uma torre, que calcula antes, para ver se no meio não vai faltar a verba e passar vergonha. O caso é que muitas vezes nós calculamos e achamos que é caro demais para pagar o preço, e nem começamos a construir algo. Mas quem dá todo o recurso, quem dá todas as coisas é o Senhor. Não estamos falando de dinheiro, estamos falando de todas as outras coisas: tempo, sacrifício, propósito. É isso que custa a construção, não é dinheiro. Não é algo físico a ser construído, é algo espiritual. Se você entende que e você quer, custando o que custar, o preço você já sabe. Se é com você, coloca a mão no seu coração.